Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura das nossas amorinhas. Olha como elas vão ficar. Para o passo a passo, eu vou iniciar, olha, usando o incolor, aquele clareador de tinta para tecido. Vou colocar uma boa porção. Como a minha sacaria ela é bem ralinha, sacaria já pega uma quantidade maior de tinta, não é? E como a minha ela é bem ralinha, então acabo pegando um pouco mais. Veja que eu coloquei algumas gotas de água para que fique mais líquido, para eu conseguir espalhar mais rápido em cima do meu tecido. O pincel desliza melhor quando tá mais líquida a tinta, mais úmida. Olha só, primeiro eu vou passando o clareador, vou fazer uma base com o clareador. Eu vou inicialmente passar dessa forma, fazer a base com ele, depois eu vou mostrar também que a gente pode usar a tinta já junto com o clareador. No entanto, eu quero fazer um fundo bem suave para a nossa pintura, então eu vou umedecer tudo isso aí com esse clareador e agora eu vou sair usando um pouquinho de cinza ônix. Veja só, eu peguei o cinza puro, mas eu tô pegando agora um toquezinho do clareador junto, um incolor, para eu deixar bem suave. Eu não quero essas tintas muito fortes, eu não quero que fique um tom muito forte aí atrás. Eu quero que fique aquela sombra bem suave que vai sumindo aí em cima do meu tecido. Os tons que eu estou usando é o cinza ônix, o verde pântano, o amarelo canário. E para o fundo que eu quero fazer, todos esses tons, eles são bem fortes, mas com o uso do incolor, fica bem facinho da gente fazer ele assim, olha, bem suave. A gente vai fazendo essas misturas, esse lugar inteiro eu coloquei o incolor. Tô pegando um pouco do incolor também, junto com a tinta. Olha que agora eu peguei a tinta pura, veja como fica escuro, não é? Se ficar muito escuro um cantinho, é só passar um pouco do incolor em cima que vai suavizar, tá? É que tem esses cantinhos assim mais adentro que a gente precisa ter um pouco de profundidade para eles. Aquela sombra mais marcadinha, não é? Então, nesse caso, eu faço isso. Eu pego, coloco a tinta pura e vou suavizando conforme meu gosto. Agora eu já peguei o amarelo canário e vou fazendo o mesmo processo. Veja que eu estou fazendo com um pincelzinho chato, esse é um pincel número 20. Mas com a brochinha dá pra gente fazer também. Eu também fiz uso para esse fundo da brochinha número 4. Fica bem a seu critério. Com a brochinha, quase sempre cai, principalmente se a brochinha for maior, cai para cima do desenho. Eu não gosto muito de manchar, mas como eu vou fazer uma pintura mais aquarelada, com um ar mais aquarelado, então não tem muita importância, até porque eu estou usando um pouco de água e a água suaviza a minha tinta. Depois ela não deixa muito forte, sim, quando a gente coloca a tinta pura, às vezes a gente vai pintar o desenho quando já tem secado e não segura bem a segunda camada, né? Fica manchando um pouquinho. Mas tudo bem, com o uso da água isso não acontece. A água que eu estou colocando aí é uma porção pequena, porque eu não vou esperar o meu desenho secar para dar continuidade. Eu vou fazer a pintura toda de uma vez, tá bom? Se quiser colocar um pouco mais de água, que deixa até o aquarelado mais bonito, tem que esperar secar. Tem que passar esse fundo todinho, esperar de um dia para outro, pelo menos de manhã para tarde, vamos assim dizer, para continuar a pintura. Eu vou fazer esse processo com o incolor por todo o meu desenho, em volta de todo o meu desenho. Eu tô passando aí um incolor, você deve estar vendo que tá ficando um pouquinho diferente o tom, porque eu não lavei o pincel, tá? Não precisa lavar. Uma vez que você vai deixar assim manchadinho esse fundo aí por trás, então não precisa lavar. Aí eu tô passando a tinta com a brochinha.
Olha só, o trabalho com a brochinha, eu acho ele mais rápido. A gente consegue principalmente esfumaçar para cima do tecido, sumir a tinta para cima do tecido de uma forma mais rápida. Com o pincel chato, a gente tem um resultado menos borrado para cima do desenho e é mais lento também o processo. Olha só, alguns cantinhos eu escureço com a tinta pura. Se ficar muito escuro, passa um toquezinho de clareador. Tô aí mesclando para essas sombras verde pântano, cinza ônix e amarelo canário. Desse lado, vou pegar a tinta junto com o clareador e vou passar diretamente. Veja que fica um esfumaçado muito bom. Fica bom também a gente fazer o trabalho assim. Se depois você quiser suavizar mais as laterais, pega o clareador puro. Esse cantinho aí de dentro eu vou escurecer um pouquinho com o pincel chato, porque eu preciso que tenha uma profundidade maior. E você umedecendo o tecido todo para passar a tinta ou fazendo como eu fiz dessa vez, todos os dois dá certo. Olha, gente, agora eu comecei aí a pintura das amorinhas. Tô usando o berinjela para fazer essa pintura. Vou encher basicamente tudo isso com berinjela, mas eu vou levando também um pouco do clareador junto para suavizar um pouquinho mais. E vou passar também um pouquinho de púrpura. Você pode passar ou não. Você passando um pouquinho de púrpura, fica como se não tivesse muito madura ainda a fruta, tá? Essa é a diferença. Se você quiser encher isso daí com berinjela e preto, em vez de berinjela e uva, também fica bom. Nas minhas, eu vou usar um pouco de púrpura em todas elas, umas mais, outras menos. Porém, eu vou usar em todas. Veja que o centro tá mais suave, aquela região que eu saí colocando o clareador. O em volta, o encontro dela com a folha tá mais escurinho. O contorno é bom que a gente deixe mais escurinho para dar uma ideia de esfericidade. Embaixo da folha já é a sombra mesmo, precisa estar mais escuro. Vou puxando um pouco mais de berinjela por aí por cima. Terminar toda essa pintura, pincelzinho aí número 8. Olha só, o púrpura, o efeito do púrpura aí em cima. Suaviza um pouco, não é? Não precisa colocar demais ou nem colocar, mas fica bem a seu gosto. Agora eu vou determinando aí aquelas porçõezinhas, aqueles detalhes que tem em cima das amoras. A framboesa é pintada do mesmo jeito. Aí você pode sair colocando bolinhas definidas ou bolinhas que vão caindo uma por baixo da outra. Como tem daquela ideia, né, de esfericidade, então é bom que a gente vá colocando uma caindo embaixo da outra, não todas aquelas bolinhas definidas. Veja que eu vou fazendo uma separação grosseira e bem despreocupada. E dessa forma eu vou pintar todas elas, tá? O fundo eu posso até acrescentar um pouco mais de púrpura, enfim, mas a separação, as manchinhas, o todo eu vou pintar dessa forma. Fiz uma separação, agora eu tenho uma separação de todas as minhas porçõezinhas. Tendo isso, eu vou sair trabalhando um pouco elas. Vou levar um pouco mais de branco. É uma pintura assim bem despreocupada, você pode deixar bem manchado. Essas porçõezinhas cabem manchinhas, boas manchinhas. É como se você estivesse pintando uvas, várias uvas, um cacho bem, sabe, bem fechadinho de uvas. Olha quanto branco eu coloquei por aí por cima, de uma forma rápida, despreocupada mesmo. O importante é que você veja que tem uma boa separação entre essas porções.
Eu tô colocando assim essa boa quantidade de branco, porque eu ainda venho manchar um pouco com o preto e com o berinjela. Pego tinta na quina do pincel que me ajuda a colocação ou na colocação desse branco aí em cima. Agora com o preto, olha, eu vou manchar um pouco. Você pode estar melhorando as separações. Olha as manchas que eu tô colocando por aí. Não importa se a porção ela está embaixo, se ela está mais para o lado, enfim, você pode manchar todas elas ou algumas. E você não precisa manchar todas só com o preto. O berinjela também vai ajudar para não fugir muito da tonalidade. Aí, olha, vou colocando porção de berinjela, meu pincel tem preto. Peguei os dois juntos. E pode manchar bem isso aí. Alguns lugares pode melhorar as separações, melhorar o contorno. Se você vê que tá um pouquinho torto, né, o contorninho dessas porções. E vou colocar os excessos de branco. Os excessos de branco não precisa ficar necessariamente nos lugares mais claros. Eu coloco também em cima da região onde eu coloquei o preto, não tem problema, viu? E assim, gente, será feita a pintura de todas as nossas amorinhas. Olha só, vou encher, esse daí eu já vou mesclando o púrpura e o berinjela. Aí eu joguei um pouquinho, coloquei uma borrifadinha de água. Você vê que o pincel parece que desliza melhor e que as emendas das tintas se fazem de uma forma mais lisinha, mais rápida, mais perfeita, vamos assim dizer. Mas para todo caso, eu vou enchendo com esses dois tons. A minha base para essas frutinhas nesse desenho será esses dois tons. Veja que essa eu coloquei uma quantidade de púrpura bem maior. Eu tô já colocando uma sombra aí embaixo com o preto. E a sujeira do pincel subir manchando isso aí. Agora eu vou encontrar todas as minhas porçõezinhas, fazer a separação delas. Veja que aí eu tô colocando duas bolinhas assim bem formadas. As outras eu já vou levando para baixo. Eu gosto primeiro de sair marcando, encontrando todas as porções, igual quando a gente pinta um cacho de uva sem risco, né? Primeiro eu gosto de achar as uvas, depois eu venho trabalhando elas. Venho deixando com as sombras, com as luzes que eu acho que é necessário. Veja que vai sobrando pedacinhos bem pequenos no em volta, e isso é bom, porque a gente tem aquela ideia de esfericidade mais marcada. Terminei de encontrar todas as minhas porções, então agora eu vou arrumando os meus contornos, levando uma quantidade maior de branco, espalhando esses risquinhos que eu deixei para encontrar as porções. Ela é uma pintura bem tranquila, uma pintura mais rápida. Se ela for pequenininha, for um desenho bem pequenininho, esse meu desenho ele é grande, né? Fica um pouquinho mais, é mais delicado, você vai precisar de pincéis pequenininhos e maior cuidado para você fazer essas separaçõezinhas. Mas se for assim um desenho grande, você, nossa, pode fazer bem rápido a pintura, porque
É importante apenas que você saia manchando e deixando parecer essas separações. O resto você não tem que se preocupar. Aí eu já tô com o preto, colocando boas porções. Essas de baixo já estavam um pouco escurinhas. Vou pegando um toque de berinjela também. É importante que você vá pegando junto com esse preto berinjela, porque o preto ele foge muito dos tons que nós pintamos aí, não é? Mas quando a gente pega um pouquinho do berinjela junto, é como se a gente estivesse pegando apenas um tom mesmo do berinjela mais escuro. Colocada todas as luminosidades e manchas escurinhas, coloco os brilhinhos, aqueles excessozinhos de tintas, e vamos para essas duas últimas. Será o mesmo processo, só que aí, olha, eu tô colocando tudo isso aí com o clareador. Agora eu tô vindo diretamente com o púrpura. Veja o quanto eu vou usar de púrpura aí em cima. Você pode mesclar também um toquezinho de verde na sua pintura. Verde, púrpura. Só dá um toque mais esverdeado para a fruta. Aí em cima eu não coloquei o clareador, já coloquei diretamente o púrpura. E agora eu vou terminar de encher isso aí com o berinjela. Vou fazendo os contornos, vou emendando bem, preocupação inicial às emendas. Vou manchar também pelo meio esse púrpura. Passei um pouquinho de preto, dando uma sombra aí nessa região embaixo. E vou colocar aí também essa parte que fica no encontro com as folhas. Isso é o preto que eu coloquei, tá? Agora vamos pegar o branco e vamos fazer as separações das porções. Veja que eu vou fazer uma separação bem mais rápida, bem mais despreocupada aqui no início. Que eu saí já colocando, detalhando um pouquinho, aí eu tô só marcando e marcando como se eu tivesse com um lápis na mão. Fazendo um risco. Que eu preciso só encontrar minhas porçõezinhas, então depois eu vou trabalhar elas. Fazer o mesmo nessa de cima. E aí estão todas as porções para as minhas amoras. Com uma porção maior de tinta, agora eu vou trazendo mais luminosidade. Essas que ficam assim, essas porçõezinhas que estão mais para debaixo da folha, deixe com menos branco. Aí caiu um pouquinho mais. Veja que a pintura de todas foram semelhantes, eu acelerei o vídeo, tô fazendo passo a passo, mostrando passo a passo, embora acelerado, só para a gente ter a noção mesmo, mas a pintura em si é igual, não mudou em nada. Aí eu venho melhorando também esse branco, separando melhor, deixando mais visível a separação das porções. Você pode estar trazendo uma quantidade bem menor de branco, tá? Como eu disse, eu quero uma pintura mais aquarelada, e a pintura aquarelada, ela se apaga mais ao tom do tecido. E o tom do meu tecido é o branco. Então, eu tô colocando uma porção maior de branco, e nas folhas também colocarei uma boa porção de branco. Ou pelo menos o incolor. Veja que a minha preocupação inicial é melhorar essas separações, depois eu venho manchando, e nas minhas manchas eu mancho tanto com o branco, quanto com o preto, berinjela. Quando a gente coloca essas porçõezinhas
não inteiras ou não muito grandes, como essa parte de baixo dessa amora, dá a impressão de estar um pouquinho achatada, não é? Se você colocar, quanto mais inteiras as porções, mais dá a ideia de que ela é bem redondinha. Olha só as manchas com branco. Primeiro as manchas. Primeiro eu faço as manchas com um único tom. Eu tô enchendo isso aí tudo com branco. Depois eu venho com um segundo tom, o preto. E se quiser, um toque também do berinjela. Essa que tá mais por baixo, tá mais escura, se eu coloco só o preto, como eu fiz aí, também fica bom. Essas que estão mais afora, mais clarinhas, é bom que a gente saia manchando usando os dois tons, o preto e o berinjela. Os brilhinhos que pode cair na porção branca ou na escura, não tem problema não, viu? Colocar todos esses brilhinhos para a gente iniciar a pintura das folhinhas. A pintura das folhinhas, elas serão bem tranquilas também. Vou passar o clareador, uma base com o clareador. Se seu tecido for assim muito ralinho, muito grosseiro, lembre-se, você pode estar dando uma borrifadinha de água, umas 2, 3 borrifadinhas de água, pouca coisa, viu? Dependendo do seu borrifador, para que a tinta corra melhor, esse pincel corra melhor em cima do tecido, deixando essa tinta mais suave e a pintura mais rápida. Isso aí é o branco, eu passei primeiro um toquezinho de amarelo canário. Agora eu tô passando branco, nada de lavar o pincel. Cada folha tem sua posição, cada folha eu pinto de uma forma, embora seja todos os tons iguais. Eu não fico me preocupando onde eu coloquei o branco nessa, onde eu coloquei o verde naquela. Não precisa disso, o importante é só você usar os mesmos tons, tá bom? Olha só, aí eu já mudei o lado do branco, deixei os dois tons escuros juntos. A gente não costuma fazer muito isso, né, para facilitar a pintura, mas não tem problema. Olha só, onde eu vou distribuindo o branco, eu já tinha colocado um pouquinho de amarelo. Essa folhinha, eu quero que ela fique bem apagadinha. Então, além de colocar o branco, eu tô colocando ele mais umedecido, umedecendo um pouquinho a tinta, e vou apagar essa região de fora, ó, tá vendo? Não vou deixar um contorno marcado, não. Apaguei um pouco essa região de fora. Depois eu venho só manchando com os tons de folha e só. Não vou deixar muito marcado, não. Aí eu coloquei uma porçãozinha de branco para ficar marcadinho. E esse centro também coloquei agora uma porçãozinha de branco para ficar marcadinho. Mas será algo bem mais suave do que nas folhas de cima. Vou pintar essas três de uma só vez, depois eu pinto a outra. Elas são grandes, então, embora seja um trabalho rápido, mas eu não vou pintar tudo de uma vez, não. Isso aí é o púrpura, que eu vou distribuindo mais para a pontinha. Você pode levar um pouquinho também para a região de cima, mas a pontinha você deixa mais marcado com o púrpura, caso você queira usá-lo. Vou esfumaçar bem para a região de dentro, deixando a parte de fora mais contornada. Vou fazer isso nas três. Essa de baixo, você pode colocar mais bem assim, bem mais suave. Não faz esse contorno muito marcadinho, não. Lembrando que aí embaixo tem clareador de tinta para tecido ou incolor, não é? Então, vai ficar suave. Olha o que eu coloquei de púrpura aí embaixo. Só uma sombra, uma sujeirinha de pincel, quase nada.
Isso aí é o verde pântano. Com o verde pântano eu vou terminar de detalhar minha folhinha, colocar sombras, profundidades, né? E marcar um pouquinho o contorno em volta para que delimite o espaço da minha folhinha. Fazer um pouco irregular e um tanto riscado. Nessa hora eu coloquei uma boa porção de verde pântano, mas tenho o clareador, o incolor aí embaixo. Essa região aí vai ser que um contorno, né? Aquela questão de delimitação da minha folhinha. Mas eu apago ele bem, eu deixo mais que um contorno grosseiro mesmo. Risquei um pouquinho essa parte, olha essa de baixo, o que estou colocando de verde pântano para ela. Quase nada. Aqui uns contorninhos para essa parte e já tá bom. Marcar só um pouquinho ali, parte maior de sombra, e pode deixar ela assim mesmo, bem suave. Aí eu peguei no meu pincel um toquezinho de púrpura e verde pântano, para fazer essa sombra mais marcada e um pouquinho diferenciada. Ideias de nervuras. E vamos para essa outra folhinha. O trabalho será do mesmo jeito. O centro a gente faz uma sombra e no em volta delimitações. Essa região embaixo já está bem delimitada pelo branco e o encontro com outra folha. Essa parte de cima eu preciso escurecer um pouquinho. Esse cantinho eu vou deixar ele meio que emendado a essa fruta. Vou delimitar demais, não. Para esses cabinhos, eu vou aproveitar que o tecido ainda está úmido pelo clareador, o incolor que eu coloquei aí. Então, eu vou vir com o verde pântano só contornando e manchando suavemente. Eu não vou fazer, assim, encher todo o cabinho, pintar tudo como a gente costuma fazer. Não, eu vou só colocar quase que contornos, risquinhos aí mais marcadinhos, buscar esfumaçar um pouco esse contorno. Só marquinhas mesmo no tecido. Quando eu for lavar, lavando o meu tecido não vai sair, eu sei que não vai, porque está úmido aí pelo incolor, então tá tudo certo. Veja que dá a impressão de que ele já tá cheinho, mas só são manchinhas. É mais uma mancha do que uma pintura. Aí o galinho das folhas eu vou marcar ele bem. E vou também depois fazer umas manchinhas aí por trás, dando a ideia de mais folhinhas, coisinhas assim. Mas bem suave, quase nada. Aí tô colocando um pouco de luz para o galinho. Vamos unir um pouco isso. E essa outra eu vou enchendo ela aí com o incolor também. A pontinha eu vou colocar o incolor, já vou direto com o púrpura. E vou dando sequência assim, puxando o incolor, nada de lavar o pincel. Aí eu já tô usando o branco com o incolor. A pintura vai ficando bem suave, já vai ficando tudo pronta. É a minha segunda opção para pintar isso aí. Aí eu peguei o verde pântano puro. Lembra que as outras colocamos, né, o incolor na folha inteira e depois a gente veio colocando as tintas. Aí eu já tô colocando tudo diretamente. Nessa parte eu passei incolor total, não lavei o pincel, terminar de encher isso aí tudo com ele.
o verde pântano, vou fazer um contorno, puxando um pouco. Veja que eu não coloquei nenhum tom para esse centro, mas ele ficou um toque rosado pela sujeira do meu pincel. Fazer uma sombra mais marcada na região central. O pântano ele ficou mais escuro porque não tem nenhum toquezinho de branco nessa parte, mas não tem problema. Vou emendar melhor as tintas. As ideias de nervuras, deixá-las mais marcadas. Tô melhorando o meu contorninho aí embaixo. E é só isso. Olha só, isso aí é uma sujeirinha de branco no meu pincel. Aí eu vou dando a ideia de que tem mais uma folhinha aí atrás. Mais uma folhinha assim bem apagadinha. Aí também eu vou marcar mais um pouquinho, como se fosse outra folhinha. E você faz essas marcações onde você quiser. Isso aí é o verde pântano, que eu quero dar mais uma ideia de galinhos. Coloque quantos quiser e onde quiser também. Eu vou colocar mais pra pontinha, vai para baixo, um pouquinho pra lateral, enfim. Essa região aí eu vou puxar também mais uma ideia de galinhos, mais umas ideias de galinhos. Esses que ficam mais marcadinhos, eu vou colocar um pouquinho de branco neles, tá? Não coloque demais, para não ficar muitas marcas por trás. Esse desenho ele é muito delicado. Aquele desenho mais aquarelado, é bom a gente não deixar ele muito pesado. Veja que eu saí colocando luminosidade, mas as minhas luminosidades foram só manchinhas. Aí eu tô pintando essas folhinhas ou essas sepalazinhas que tem nas frutas. Tem uma aí nesse cantinho, que eu vou pintar do mesmo jeito das outras. Não deu para ver direito, mas não se preocupe, essas outras serão pintadas da mesma forma. Um risquinho, um contorninho com verde pântano e depois um pouquinho de branco. E é só isso, são as sepalazinhas bem facinhas de serem feitas. Cabinho e as sepalazinhas. Esse é o resultado final, gente, do nosso desenho, da nossa pintura. Espero que seja útil para você aí do outro lado. Beijos, pessoal. Até um próximo. Tchau.